O papel é o principal insumo utilizado na impressão. Ele tem uma importância muito grande, tanto por causa do seu valor, quanto pela significância no processo de impressão. Ele é um dos grandes responsáveis pelo resultado final, tanto em termos de produtividade quanto de printabilidade. Então, a qualidade de impressão e o desempenho do processo dependem em grande parte do papel. Então, a sua escolha em função do processo, do produto e dos requisitos de uso final são fatores muito importantes a considerar. Assim como é importante o cuidado que todos devem ter com o papel durante as etapas de transporte, manuseio, estocagem e impressão. Para evitar transtornos, e por azar normalmente acontece nos momentos menos oportunos, é importante estabelecer uma rotina que deve envolver a inspeção de cada uma das bobinas antes da estocagem e garantir que elas não apresentem danos, furos, rasgos. Se existirem, devem ser reparados. O papel não deve ficar exposto ao ambiente, principalmente se as condições de umidade relativa forem muito diferentes das suas. E o papel deve ser sempre embalado com material à prova de umidade. As bobinas devem ser estocadas na vertical, em forma de chaminé, utilizando empilhadeiras adequadas, uma empilhadeira de clamp, e devem ser utilizadas conforme a ordem de chegada. A primeira recebida é a primeira a ser utilizada. É o chamado sistema FIFO. No armazém, é interessante separar as bobinas de acordo com a sua posição de fabricação no rolo jumbo, no rolo mãe. As bobinas da posição A agrupadas, as B, as C, de maneira tal que não aconteçam diferenças de perfil entre as bobinas que vão ser emendadas na sequência durante a tiragem. Nunca deixar as bobinas em contato com o solo, com o piso, diretamente, para evitar a troca de umidade. Também não é recomendável rolar as bobinas no chão para deslocamento. Evitar batidas, choques, ou com o solo ou com outras bobinas, para não danificar as bobinas, não produzir ovalizações, por exemplo. A embalagem das bobinas não deve ser removida até o momento próximo da emenda, para que não fiquem expostas ao ambiente e não desenvolvam vergões de umidade, lateral frouxa ou ressecada, dependendo da diferença de umidade entre o papel e o ar ambiente. Embora se tome todo o cuidado durante o processo de fabricação, o papel é um material complexo. Ele apresenta uma série de propriedades. Algumas dessas propriedades são antagônicas entre si e, por isso, é inevitável que alguns problemas aconteçam. Esses problemas devem ser gerenciados por pessoal técnico bem preparado, bem treinado, capaz de identificar corretamente o tipo de defeito e utilizar uma terminologia adequada na comunicação com o fabricante, para que ele entenda e possa tomar providências para evitar a reincidência. Os defeitos mais comuns e a terminologia mais empregada no meio, nós vamos discutir durante a nossa aula aqui. As causas e as sugestões para solucionar ou minimizar esses problemas também vão ser discutidos aqui. Um desses problemas é a bobina frouxa, uma bobina que desenrola com tensão desuniforme por causa de variações de espessura ou perfil de umidade irregular, ou variação de gramatura ao longo da largura da fita de papel, causando ou um superestiramento nas áreas de maior espessura durante o processo de bobinamento e deixando frouxas as áreas de menor espessura ou com maior conteúdo de umidade. A solução é rejeitar a bobina se a amplitude da vibração da fita durante a impressão for excessiva. Se não for muito ampla, é possível calçar a lateral que estiver mole da bobina, enrolando tiras de papel, fita crepe, por exemplo, na região afetada, ou instalando roletes de borracha para esticar o papel naquele ponto, antes da primeira unidade de impressão, de maneira que o papel seja estendido e alcance a primeira unidade de impressão na condição plana. Outra causa é a absorção de umidade devido ao fato da bobina ter sido estocada com a embalagem danificada ou mesmo sem embalagem num ambiente muito úmido,
Então, as beiradas da bobina absorvem umidade mais rapidamente do que as áreas centrais e essa região mais úmida fica frouxa em relação às outras. A solução é preventiva, é manter o papel embalado até próximo do momento do uso. Como medida paliativa, valem as considerações feitas na causa anterior: colar tiras de papel na região afetada da bobina de maneira a esticar toda a tira por igual. Permitir o papel percorrer a maior distância possível entre o suporte de bobinas e a primeira unidade de impressão, de maneira que ele troque um pouco de umidade com o ambiente. Pode ser necessário instalar rolos intermediários de passagem para aumentar o percurso do papel. Outro paliativo é instalar uma bateria de lâmpadas infravermelhas com controle de intensidade no infeed, para eliminar um pouco do excesso de umidade que o papel absorveu.